Salve meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra que está aqui no Evangelho de Lucas, Lucas 12, a partir do versículo 22, meus irmãos. Pedindo uma palavra ao Senhor para uma mensagem, uma palavra para a minha edificação, a edificação de todos que há de ouvir, E aqui nessa palavra, meus irmãos, está escrito sobre as preocupações da vida, O que o Senhor Jesus nos ensinou, Falou aos seus discípulos para que nós possamos aprender e colocar confiança somente no Senhor. Amém? A palavra diz assim, meus irmãos. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem ceigam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansiosos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque a gente do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Pois é, meus irmãos, que linda palavra, Essa palavra o Senhor nos dá consciência de como devemos agir, meus irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus ele nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E toda a paz que excede todo entendimento, vem dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos diz, Ele nos deu essa promessa e cumpre nos dias de hoje. Eis que eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eis que eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos ensinará como deveis andar, Ele que convence o homem do pecado. E se você abrir o teu coração para Deus, se você se arrepender e confessar teus pecados a Ele e confessar Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, você recebe o Consolador, o Espírito Santo na tua vida. E aqui, meus irmãos, todos nós, quando estiver nesse mundo, nós teremos as preocupações do dia a dia, Porque todo ser humano ele é ocioso, não existe um que não seja. Por isso que o Senhor Jesus está nos orientando nessa palavra, Sobre as preocupações da vida. Porque essa vida ela é passageira, meus irmãos, mas nós devemos nos preocupar com a nossa vida eterna, onde muitos não estão preocupados, infelizmente. Mas aqui o Senhor nos dá esse ensinamento, Ele começa dizendo aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo o que vestireis. Porque ele diz assim: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Vale mais é a vida, meus irmãos, do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí o Senhor nos diz: considerai os corvos, os pássaros, que nem semeiam e nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quer dizer que Deus alimenta os pássaros, alimenta eles que não plantam, não semeia, E quanto mais a nós, que o Senhor fez a obra das suas mãos, fez com tanto amor, cuidou, Ele cuida, Ele providencia, somente nós temos que crer e viver a palavra. E diz: qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura?
Qual de nós, por mais que sejamos ansiosos, podemos acrescentar um palmo à nossa vida, né? Ele compara, né? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se ainda nós não podemos alcançar nem as mínimas coisas, estamos ansiosos com outras ainda. É isso que ele está nos falando. Devemos agir com sabedoria, com temor na palavra, porque a palavra diz, o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. E aí o Senhor nos diz aqui no versículo 27, né? Considerai os lírios, né? Como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? Os lírios do campo, como é lindo a erva, a flor do campo ali, e Deus enfeita ela, né? Enquanto mais aos seus pequeninos, né? Então ele diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua plenitude, toda a sua riqueza, não se vestiu como um lírio. Para você ver, na simplicidade Deus transforma. E aí diz assim, e se Deus assim veste a Eva, né, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então tenha fé, meu irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha que ter fé, que Deus proverá na tua vida. Peça a visão, o direcionamento e haja conforme a palavra ensina. Trabalha com a fé no Senhor, que Ele vai te ajudar. Então diz assim, né? A erva que cresce, ela é lançada no fogo. Então o Senhor fala que nós devemos ter fé, porque sem fé não chegou a lugar nenhum. Sem fé nós não conseguimos nem levantar da cama. E diz, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos. A gente vê as pessoas inquietas, a hora passando rápido, tudo isso, né, meu irmão? Mas não tira um minuto para meditar, para falar com Deus. Então é isso que está acontecendo. E aí diz assim, porque a gente do mundo busca todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Ou seja, o nosso Pai que está no céu, Deus, ele já sabe do que precisamos. Mas ele quer que antes nós buscamos a Ele, a comunhão com Ele, porque diz assim, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca a fazer a vontade do reino, a vontade do reino de Deus, a vontade de Deus. E aí demais coisas, meus irmãos, será acrescentada nas suas vidas, na nossa vida. Tá entendendo a palavra? Glória a Deus, aleluia. E aí diz assim, né? Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou a dar-vos o reino. Aleluia, glória a Deus. O Senhor agradou a dar o reino aos seus pequeninos, aqueles que sofrem a injustiça, aqueles que são bem-aventurados, os pobres de espírito, né? Os que choram por justiça. Deus agradou a dar aos humildes, aos que se quebrantam diante da presença dele, que busca, que reconhece que ele é Deus Criador, só ele. Amém, meus irmãos? Vede o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque aqui nessa terra o ladrão rouba, a ferrugem corrói, né? Então nós temos que juntar tesouro no reino dos céus, falar do amor de Cristo, falar que Cristo ele vive na sua vida, ajudar aqueles que precisam, numa palavra, numa oração. Às vezes não é um bem material, meus irmãos, mas nenhuma oração, numa palavra, você está ajudando uma vida, uma alma. Então é isso que o Senhor está nos dizendo. Nós devemos juntar tesouro nos céus, onde nem a traça corrói, nem a ferrugem, né? Nem um ladrão entra, nem mina, nem rouba, porque aqui nessa terra tudo vai perecer. Há um prazo de validade. Esse prazo está se cumprindo. Está chegando, está mais próximo do que muitos imaginam. Mas aqui para encerrar, no versículo 34 diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Que o seu tesouro seja Jesus Cristo, que o seu tesouro seja as obras para o reino dos céus. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que o teu coração esteja em Cristo Jesus, porque é o tesouro mais precioso que Deus nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso eu confesso aos meus irmãos, meu maior tesouro é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor abençoe a todos que há de ouvir essa mensagem. Pai, obrigado pelos ensinamentos. Nos ajude, Pai, nas preocupações da vida. Que nós não venhamos estar ansiosos, mas somente esperar e confiar na tua graça, porque todos os dias o Senhor nos dado a graça para levantar e para ir ao trabalho e voltar, o Senhor tem nos guardado. Obrigado, meu Pai, enche-nos, Pai, com a tua presença, que o teu nome seja glorificado.
Amém, meus irmãos? Nessa noite eu deixo essa mensagem, que Deus vos abençoe, que a graça do Senhor esteja com vocês, que a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus esteja com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia.